Meus irmãos, graça e paz para todos. Nós queremos começar aqui, dar início à nossa live, a primeira live do Instituto Bíblico Aliança. Essa aula aberta, que terá como professor o reverendo Aurivan Marinho. Essa live está sendo ofertada pelo nosso Instituto Bíblico, que é o seminário da nossa denominação, a Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. E pela graça, na presente data, nós temos em funcionamento três polos. Temos o polo Caruaru, sob a responsabilidade do presbítero Sandro Rogério. Temos o polo Campina Grande, sob a responsabilidade da nossa missionária Késia Barros. E o polo de João Pessoa, Paraíba, sob a responsabilidade do pastor Carlos Roberto. Então, nosso intuito com essa live é proporcionar aos nossos alunos e a todos os interessados material teológico, material sólido que venha a edificar a sua vida e trazer saúde para as nossas igrejas. Bom, deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece. Eu me chamo Abraão Lucas, sou pastor filiado ao quadro de ministros da Aliança, sou pastor auxiliar na Igreja Congregacional da Estância, aqui no Recife, Pernambuco. Tenho a grata honra de trabalhar juntamente com o pastor Aurivan e sou secretário executivo da nossa denominação. E hoje, nessa aula, eu serei aqui o moderador. O objetivo é o pastor Aurivan dar essa aula, e após essa aula nós podemos abrir para perguntas e eu estarei moderando essa questão. Então, você pode deixar sua pergunta aí no nosso chat. A gente vai estar selecionando algumas perguntas e colocando aqui para o pastor Aurivan. Bom, caso tenhamos algum problema na internet, na conexão, a gente vai estar disponibilizando um link no chat do YouTube para que você possa acessar a plataforma Zoom e continuar assistindo a aula. Toda essa aula está sendo gravada, será disponibilizada após o seu término, de modo que você não perderá o conteúdo que está sendo colocado aqui, ok? Então, quero agradecer a presença de todos aqueles que estão nos visitando de forma virtual, agradecer a todos os alunos, aos coordenadores de polo do nosso instituto, e Recording in progress. quero dar as boas-vindas ao pastor Aurivan Marinho, que é também professor no nosso Instituto Bíblico Aliança, na matéria Eclesiologia Congregacional. Pastor, seja bem-vindo, é uma honra tê-lo conosco. Ok, Pastor Abraão, boa noite. Graça e paz a todos que nos assistem. Para mim também é um prazer poder trazer essa pequena cooperação para os alunos do Instituto Aliança e especialmente para aqueles que estão se preparando para o ministério. Embora eu entenda que esse tema ele não diz respeito apenas ao interesse de pastores e líderes, mas de todos quantos constituem a membresia da Igreja do Senhor. Porque falar do assunto que nós vamos aqui abordar é falar justamente de como se deve dar a nossa vivência como igreja, como devemos transformar em prática as nossas confissões, as nossas convicções de fé, as nossas crenças. Ok, pastor. Antes do senhor começar a aula, como eu disse, né, eu sou pastor auxiliar na Igreja Congregacional da Estância, tenho a grata experiência de estar ali cooperando com a igreja, juntamente com o pastor Aurivan, presbítero William. Pastor Aurivan me batizou, me casou, me consagrou como presbítero, pastor e apresentou minha filha. Então, trabalho completo aí, em todos esses anos,
juntamente com o pastor Aurivan. Bom, então, pastor, o senhor fica à vontade, eu vou sair aqui da tela, o senhor tem toda a liberdade para dar a aula e depois a gente volta para trabalhar aqui algumas perguntas. Mais uma vez, você que quer deixar sua pergunta para o pastor Ivan, você coloca aí no chat e a gente vai estar de olho, selecionando algumas perguntas ao final da nossa aula. Então, pastor, palavra com o senhor, Deus abençoe. Ok. Eu costumo dizer que pastor Abraão não apenas é um pastor gerado pela Igreja da Estância, mas no berçário da igreja. Passou por todas as áreas, todos os departamentos, inclusive o berçário. Gente, eu gostaria de tratar então sobre esse tema, pacto de membresia. Eu acredito que esse não é um termo muito familiar para muitos de nós, mas, no entanto, eu queria destacar que falar de pacto de membresia é falar que nós reconhecemos a importância da membresia na vida da igreja. Até pouco tempo se dizia que não há uma base ou uma fundamentação bíblica para a ideia de membresia. Membresia é muito mais uma coisa de organização eclesiástica, não exatamente o ensino bíblico. Mas essa ideia, ela cai por terra, basta a gente ir para 1 Coríntios 5, porque ali o apóstolo Paulo diz que existe uma diferença entre os que são de fora e os que são de dentro. E que a igreja tem o dever de julgar os que são de dentro da igreja e não os de fora. Eu só tenho como saber quem são os de dentro e quem são os de fora se eu partir do pressuposto de que a membresia é uma coisa funcional, uma coisa prática e uma coisa real. Portanto, eu não tenho como saber quem é que pertence à igreja e quem não pertence à igreja se eu abolir o conceito de membresia. Porque é exatamente quando alguém se torna membro da igreja que a gente pode dizer que essa pessoa faz parte da igreja, como tal, ela está sujeita à igreja. Então, ali, o apóstolo Paulo, tratando de uma questão disciplinar, de um membro da igreja, ele diz: olha, coloque para fora. Por que vai botar para fora? Porque ele está dentro. E ele está dentro porque ele é membro. Então, nos últimos anos, a partir do Ministério Nove Marcas, nós resgatamos essa visão de membresia e essa visão de membresia saudável. Eu li muito dessas coisas e, a partir daí, eu encontrei em duas dessas literaturas que era costume das igrejas de cosmovisão reformada, muitas delas, de tratar desse tema, pacto de membresia. E aqui eu cito duas literaturas. A primeira é essa aqui, escrita pelo Mark Dever e também pelo Paul Alexander, um texto da editora Fiel, cujo tema é Igreja Intencional, edificando seu ministério sobre o Evangelho. Um livro que tem a apresentação de Descartes, uma literatura que eu acredito que todos nós deveríamos ler. Então, há uma parte aqui, basicamente nas páginas 80, 81, 82, que trata do pacto de membresia da Igreja Batista, em que o Mark Dever é pastor nos Estados Unidos, a igreja de Capitol Hill. E essa igreja, ela tem, então, um pacto de membresia desde 1800 e pouco, 1869, por aí. O outro caso é desse livro aqui, do Peter Master, que trata sobre a membresia da igreja na Bíblia. É um livrinho, um livretinho aqui da editora Princípios Reais. Aliás,
Princípios, é isso mesmo, Princípios Reais, que trata do pacto de membresia da Igreja Tabernáculo Metropolitano de Londres, a igreja em que Charles Spurgeon foi pastor. Então, esse Peter Master, quando escreveu esse texto, ele era ainda pastor dessa igreja. Não sei se ainda é. Ok? Esses dois textos, então, eles me inspiraram a elaborar um pacto de membresia para a Igreja da Estância, a fim de que os membros pudessem assinar e pudessem responder pelos deveres de um membro em nossa comunidade. Então, queridos, é disso que nós vamos estar tratando aqui. Eu queria introduzir isso aí. Agora, veja, qual é a importância de um pacto de membresia? Eu acredito que hoje, na cultura em que nós estamos inseridos, na cultura evangélica brasileira, nós perdemos de vista o comprometimento com a igreja. Igreja, as pessoas trocam de igreja toda hora. As pessoas, às vezes, elas não se submetem à disciplina que a igreja pratica. Elas participam da igreja, mas o que menos importa é a doutrina da igreja, porque parece que isso é indiferente. O que a igreja prega, o que a igreja crê, e o que eu mesmo declarei acreditar, propus a viver, isso, no final das contas, na prática, não vai ter nenhum efeito. E se a gente quiser pensar uma das razões da crise da igreja nos nossos dias, parte por aí. É dessa dificuldade das pessoas terem um compromisso de membresia, de entender os seus direitos, de entender os seus deveres, de entender que aquela pessoa tem uma responsabilidade para com a igreja local. Essa responsabilidade compreende uma série de elementos. E eu aqui estou resumindo essa vivência da igreja, esse compromisso prático de um membro em relação à igreja, em 10 tópicos. Então, o pacto de membresia da nossa igreja, ele está resumido nesses 10 elementos que eu acredito que é uma síntese daquilo que, de fato, um membro deve se comprometer com a sua igreja local. É claro que muitas outras questões podem ser citadas ou apresentadas, mas eu acredito que esses 10 estão representando quaisquer outras questões. Bom, então, eu vou ler aqui a introdução desse pacto e você percebe, então, como é que um membro da nossa igreja, eu preparo todas as aulas para a classe de novos membros, e esse aqui é o último. Eu estou hoje em torno de quase 30 estudos para um novo membro aqui na nossa igreja. Alguns desses estudos terminam tendo desdobramento em duas partes. Então, ninguém é membro da igreja da Estância sem participar de uma classe por cerca de 8 meses, pelo menos. Às vezes, quase um ano. Ok? Nesses estudos, às vezes vem irmãos de outras igrejas, de outras denominações, mas das próprias igrejas da aliança, eles participam, porque eles vão ter uma visão clara da doutrina da igreja, daquilo que a gente prega, daquilo que a gente confessa. E o último dos estudos que a gente dá é justamente esse pacto de membresia. Ao final, o crente vai e assina. E ele, então, se compromete que ele vai vivenciar a doutrina dessa igreja na convivência, nos relacionamentos, em cada atitude. Então, vamos lá. Conforme determina o estatuto desta igreja, solicito solenemente que eu, tenho um nome aqui de cada candidato, e aí prossegue.
seja recebido em sua membresia. Para isso, em ato voluntário de fé e compromisso, subscrevo perante Deus, perante o Deus de toda graça, o pacto de membresia da essa instância. Perceba que aqui tem um detalhe importante. Ele está dizendo que ele faz isso como um ato voluntário de fé e compromisso. E ele faz isso perante Deus. Então, é um juramento. Porque muitos vão ser batizados e outros que tenham sido batizados vão estar renovando os votos batismais. Então, em qualquer igreja, há juramentos no ato do batismo. Então, esse juramento já aparece aqui. Isso aqui nos chama a atenção para o fato de que a Bíblia diz que melhor do que votar e não cumprir é não fazer votos. Então, o membro tem que ter consciência de antemão que esse juramento que ele se compromete como membro de uma igreja local a se submeter a essa igreja, a sua doutrina e a sua liderança, ele o faz na presença de Deus solenemente. Então, ele deve encarar isso com todo o temor e com toda a responsabilidade. Então, no desejo de andarmos em unidade e amor, professamos com auxílio do Espírito Santo. Ou seja, ele admite que ele, por si só, não vai conseguir levar esse juramento adiante, como nenhum outro juramento, nós podemos cumpri-lo dependendo das nossas meras forças. Então, aqui, dependendo do auxílio do Espírito Santo, o nosso mais profundo pesar por todas as vezes que ofendemos com os nossos pecados ao Deus Santo e Justo. E solenemente, na presença de Deus e da sua igreja, confessamos a Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, a quem tomamos como nosso sumo sacerdote para nos justificar e santificar, como nosso profeta para nos ensinar todo o conselho de Deus, como nosso Rei eterno para nos submeter ao seu governo, às suas santas leis e ordenanças. Então, aqui há uma tríplice submissão, uma dependência e uma entrega a Cristo no que tange ao seu tríplice ofício. Você depende de Cristo como sumo sacerdote, a obra da salvação, como profeta, aquele que ensina e guia os seus passos, e como rei, aquele que governa e diante de quem você se submete. Ok. Uma vez salvos pela graça mediante a fé na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele somente dedicamos nossa vida, conforme cremos e professamos. Assim é que, tendo sido batizados sobre nossa profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, confiados no auxílio da sua graça, solene e alegremente, fazemos ou renovamos agora nosso pacto como membros dessa igreja. Dito isso, então, vamos lá. Esse crente, ou esses crentes, eles estão subscrevendo um pacto de membresia em que estão comprometidos diante de Deus, do Filho e do Espírito Santo. Há as seguintes questões. Primeiro, sã doutrina. O primeiro aspecto é que um crente, quando se torna membro de uma igreja, ele deveria estar comprometido com a doutrina dessa igreja. Ele subentende que ele entrou para essa igreja porque ele acredita que ali a doutrina é a verdadeira doutrina. Se ele estiver enganado, se aquela igreja estiver errada, ele vai descobrir. Depois ele estará saindo por uma causa justa, porque ninguém deveria permanecer numa igreja que não tem uma doutrina sã, uma doutrina bíblica e saudável. Mas aqui ele parte desse pressuposto de que essa igreja é fiel às Escrituras. Então, o primeiro compromisso
é com a doutrina. Compromisso de fé e prática com a doutrina e a pregação. Então, se essa igreja tem uma doutrina saudável, essa igreja há de ter uma pregação saudável. E então ele aqui subscreve que ele tem um compromisso de fé e prática, justamente com essa doutrina, com aquilo que se prega nessa igreja. É claro, irmãos, que isso aqui tem uma grande responsabilidade. Antes de tudo, para quem é pastor. Esses irmãos entram para essa igreja acreditando que ali se prega o genuíno evangelho. E convém que aqueles que levam esses irmãos a subscrever um compromisso dessa magnitude perante Deus estejam cônscios de que aquilo que está sendo ofertado é o verdadeiro evangelho. Então veja em que consiste esse compromisso com a sã doutrina. Prometemos perseverar na prática do ensino bíblico, esforçando-nos em meditar e guardar em nossos corações os seus santos mandamentos, cultivando diligentemente o amor e o zelo pela exposição das Escrituras. Buscaremos em oração e súplica o auxílio do Espírito Santo, a fim de que tenhamos nossas mentes renovadas, nosso caráter moldado, nossas vidas transformadas, segundo o poder do Evangelho, contra os mais diversos ventos de doutrina. Daremos pela fé que, de uma vez por todas, foi entregue aos santos, conforme prescrevem as Escrituras e a confissão de fé congregacional. Aqui um detalhe a mais. Quando o crente subscreve esse pacto, ele afirma sua confessionalidade. Porque aqui está sendo dito que ele vai lutar para viver essa doutrina de maneira prática, vai defendê-la contra todas as heresias. E ele fará isso, porque essa doutrina é segundo as Escrituras e segundo a confissão de fé congregacional. Então, nesse pacto de membresia, nós estamos afirmando a nossa confessionalidade. Nós nos apoiamos nas Escrituras e na nossa confissão de fé, porque ela é um retrato das Escrituras. Então, aqui é o ponto central, é o ponto de partida. A igreja tem que ter doutrina e aqueles que são membros dessa igreja subscrevem essa doutrina, partindo do pressuposto de que ela é bíblica, é conforme a confissão de fé que a igreja adotou. Aqui, então, vem o desafio dos pastores, dos presbíteros. Eles devem, dia após dia, manter fidelidade às Escrituras, para que esses crentes possam honrar esse pacto. Nós devemos honrar o púlpito da igreja, honrar o ensino que Deus nos confiou para transmitir às suas ovelhas. É isto. Sabemos que aqui é a base de tudo. Uma igreja que é levada por qualquer vento de doutrina, ela não tem como levar os seus membros a subscrever um pacto dessa natureza. Isso aqui é para quem tem uma doutrina sólida, que sabe que os céus e a terra vão passar, mas essa doutrina não passará porque ela é conforme as Escrituras. Segunda questão, adoração. Compromisso de zelar pelo culto e a observância do dia do Senhor. Aqui só uma observação. Às vezes a gente, quando usa o termo adoração, do contexto evangélico, estamos falando do período de louvor. Estamos, às vezes, falando daquele momento que nós chamamos momento de adoração. Não, no nosso caso aqui, a gente está falando do culto. O culto é a adoração da igreja. E a gente não adora apenas quando a gente
canta músicas. A gente adora a Deus lendo as Escrituras, a gente adora a Deus orando as Escrituras, a gente adora a Deus pregando as Escrituras, a gente adora a Deus cantando as Escrituras e a gente adora a Deus vendo as Escrituras através da ceia e do batismo, que a palavra de Deus é visualizada, né? Então, são esses os elementos que constituem o culto e cada um deles tem um só propósito: promover a adoração a Deus. E é através dessa adoração a Deus, esses elementos também promovem a edificação da igreja. Então, um culto para promover a edificação tem que ser, antes de tudo, um culto centrado em Deus, para a glória de Deus. Vamos ver então aqui o que é que prometemos. Prometemos manter o devido cuidado de observar o dia do Senhor, reunindo-nos solenemente, conforme santa convocação do nosso Deus, claramente expressa no quarto mandamento, para servir e glorificar seu bendito nome por meio da adoração e para a edificação mútua. Cremos, portanto, que devemos não apenas manter inabalável a confissão da nossa esperança, mas também encorajarmos nossos irmãos ao amor e à perseverança, a fim de que nenhum de nós negligencie a mesa do Senhor ou deixe de se congregar, como é costume de alguns. Veja que aqui nós estamos evocando vários versículos bíblicos. O principal deles, Hebreus 10, 24, 25. E qual é a questão aqui? Nós estamos vivendo uma época de desigrejamento. O movimento desigrejado tem crescido. Gente que decidiu abandonar a igreja. Mas há também uma outra questão que talvez seja tão preocupante quanto a questão dos desigrejados. É a secularização que permeia a igreja. Isso significa que, em nome do entretenimento, em nome de um descanso voltado apenas para o deleite nas coisas desse mundo, a igreja do Senhor tem estado esvaziada, em pleno domingo. Muitos crentes, muitos membros abandonam a casa do Senhor, não atentando para um elemento aqui que a gente está destacando. Culto não é uma iniciativa nossa, é uma santa convocação de Deus para o dia do Senhor. Por que dia do Senhor? Pela mesma razão porque dizemos a ceia do Senhor. O Deus que instituiu a ceia, instituiu um dia de culto, revelado conforme contrato no quarto mandamento. No Velho Testamento, o sábado numa alusão à criação. No Novo Testamento, o domingo numa alusão à redenção, à ressurreição do nosso Salvador. Mas o fato é que isso está proposto desde o início, porque já em Gênesis 2 nós encontramos que Deus descansou das suas obras. E ali Deus estabeleceu um modelo que, inclusive, é a justificativa ou fundamento para o quarto mandamento. É justamente o padrão da criação que determina a legislação do dia do Senhor. Então, ninguém diga para mim, isso aqui é para a época da lei, porque o dia do Senhor precede a própria lei. É para a lei e é para a graça. Isso é um princípio bíblico que tem como objetivo abençoar o povo de Deus e promover a glória dele. Mas numa sociedade secularizada, ninguém quer ouvir falar disso. A gente quer imaginar que o culto é opcional. A gente vai quando quer. A gente vai quando pode. A gente vai quando, de alguma maneira, existe alguma coisa que não seja tão interessante ou tão importante. Então, a gente vai para a igreja. Mas se é uma santa convocação de Deus, isso significa dizer que eu devo ir, porque é um imperativo. Deus simplesmente não me convida, ele me convoca. Ele quer reunir a sua assembleia, a Assembleia dos Santos.
E ali ele quer revelar os seus meios de graça por meio do seu santo culto. E ele quer ser adorado corporativamente. E aqui, contrariando outro argumento. Todo lugar é lugar de culto, Jesus até disse que nem em Jerusalém, nem no monte, basta que seja espírito e verdade. Nada disso está errado. Você deve adorar em casa, no trabalho, na faculdade, no shopping, na praia, qualquer lugar. Mas ainda assim, há um dia que Deus quer reunir todo mundo, a família do pacto, a família da aliança, para um culto a Ele. E o que nós estamos dizendo aqui é que ser membro de uma igreja é atentar para a observância desse dia, é zelar pela adoração pública, é comparecer ao lugar de culto conforme a convocação do Senhor, no horário e no dia determinado. Isso é uma bênção para a igreja. Isso é uma bênção para os filhos da igreja. Isso é um testemunho para a sociedade. Nós estamos dizendo que as coisas de Deus têm primazia, têm prioridade. Nós não deixaremos isso em troca de qualquer coisa nesse mundo. Aí você diz, pastor, e aquelas pessoas que são obrigadas a trabalhar no domingo? Eu digo para elas sempre, trabalhe, se é essa fonte que Deus colocou. Mas ore para que Deus lhe dê um outro trabalho que você possa dispor do domingo para estar na casa do Senhor, adorando a Deus com os demais irmãos, desfrutando da comunhão, participando da mesa do Senhor com toda a congregação. Isso é um instrumento de bênção, meio de graça, e, portanto, nós não podemos abrir mão disso para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual. Agora, trocar a igreja do Senhor, o culto a Deus, a santa convocação, por coisas de natureza puramente voltada para o entretenimento, é buscar prazer fora de Deus. É achar que lá fora tem mais prazer que estar com o povo de Deus, no dia do Senhor, na casa de Deus, adorando a Deus. Não posso imaginar isso. Então, esse é um compromisso. Compromisso de zelar pelo dia do Senhor, pelo culto, pela adoração, pelo ajuntamento solene. Terceiro, lembrando um detalhe, quando eu estou fazendo isso, também estou zelando pela pregação, que já está no primeiro tópico. Terceiro, comunhão. Compromisso em preservar a unidade da igreja e evitar as contendas entre os irmãos. Aqui, queridos, nós precisamos atentar para um outro elemento importante. Nós temos um dever dado por Deus de lutar contra os cismas, contra as divisões, contra os pecados da língua, contra tudo aquilo que enfraquece a unidade da igreja, que faz a igreja parecer mundana, que produz partidarismos e etc. Vejamos o que está posto aqui. Prometemos guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Caminharemos juntos em amor fraternal. Exercitaremos o cuidado em amor. Velaremos uns pelos outros, nos admoestaremos com súplicas uns aos outros, conforme exija a ocasião. Vigiaremos nossas conversas e as conversas uns dos outros, a fim de evitar as causas e os causadores da maledicência, do partidarismo e do cisma, sabendo que Deus abomina quem semeia contenda entre irmãos, visto que as más conversações corrompem os bons costumes. Em outras palavras, o que estamos dizendo aqui é que nós devemos ter muito cuidado para não quebrar o nono mandamento. Não fazemos mau uso da língua. E aqui, queridos, tem uma outra coisa. Fazemos bom uso de Mateus 18. Sempre que tivermos com algum problema com algum irmão, que façamos o que o nosso Senhor nos ordenou. Vamos a Ele. Se o problema for resolvido, você ganhou o seu irmão. Se não for resolvido,
leve pelo menos 2 testemunhas. Na presença delas, talvez as coisas se resolvam. Se não, entregue à igreja. Mas se alguém está dentro da igreja, não ouve seu irmão, não ouve a liderança da igreja, não ouve irmãos maduros na fé, se recusa a ouvir a própria igreja em assembleia para tratar de problemas dessa natureza, o Senhor disse que devemos considerá-lo não como cristão, mas como gentil e publicano. Ou seja, quem é crente, ouça o Espírito, ouça o Evangelho, ouça a própria igreja. Como é que eu sou pertencente à igreja e eu não ouço a igreja? Queridos, é triste quando a gente testemunha igrejas rachadas, divididas, gente lutando contra gente, irmãos detratando irmãos, práticas e condutas que mais espelham a realidade da carne, do mundo e do diabo do que a realidade do Espírito, a realidade do Evangelho, a realidade da fé. Então, o Senhor diz na sua palavra que ele abomina aquele que semeia contenda. É pecado. A maledicência é um dos males que destrói a comunhão, a unidade e os relacionamentos dentro da igreja. Um crente que vai viver a fé, ele obviamente tem que atentar para princípios como esse. Quarto, oração. Compromisso com a oração como meio de graça, exercício da piedade. Quero pensar aqui, irmãos, que a oração é um meio de graça. Se queremos perseverar na fé, não podemos abrir mão da oração. Mas se queremos crescer em santidade e novidade de vida, o exercício para a piedade, um deles extraordinário, é a oração. Isso produz uma vida devota a Deus, isso produz crescimento espiritual. Portanto, prometemos não deixar de fazer orações por nós e pelos demais, visto que reconhecemos a importância do exercício da oração para um viver piedoso. Nos esforçaremos na dependência do Espírito Santo, cultivando a oração no lar e participando das reuniões de oração com toda a igreja, sempre que possível. Em vez de vivermos ansiosos, apresentaremos nossos pedidos a Deus por meio de orações e súplica com ações de graças. Assim, faremos com a confiança de que seremos socorridos em tempo oportuno por meio de Jesus Cristo, nosso grande sumo sacerdote. Aqui nós estamos, então, dizendo que nós devemos perseverar na prática da oração, aquela oração a sós, que Jesus ensinou no Pai Nosso, mas também de maneira corporativa. Nós devemos frequentar e sermos assíduos às reuniões de orações das nossas igrejas. E perceba, irmãos, que na maioria das vezes essa é uma reunião esvaziada. E Deus nos deu o compromisso de vivenciarmos a nossa fé. Também nesse tópico, orando comunitariamente e orando devocionalmente em nossas casas. Quinto, cuidado mútuo. Compromisso de pastoreio de todos os membros, a fim de que todos sejam encorajados à perseverança e ajudados em seus sofrimentos. Aqui eu queria destacar uma coisa, queridos. A gente tem colocado na cabeça de que é o pastor quem pastoreia a igreja. É o presbítero. Não está errado. O pastor, como diz o próprio nome, ele deve pastorear o rebanho de Deus. Os presbíteros também. Eles devem exercer esse trabalho que é próprio do ofício que Deus lhes confiou. Pastoreio envolve tudo. Pastoreio é serviço, é trabalho. Mas eu quero chamar a atenção porque aqui nesse pacto de membresia, nós estamos dizendo que essa é uma tarefa dos pastores e dos presbíteros, mas não só.
toda a igreja deve participar do pastoreio. De que maneira? Cuidando mutuamente uns dos outros. Você há de convir que a Bíblia toda está repleta de mandamentos de reciprocidade, mandamentos de mutualidade. Que mandamentos são esses? São os mandamentos que diz que a gente deve exortar uns aos outros, admoestar uns aos outros, nós devemos orar uns pelos outros, amar uns aos outros, servir uns aos outros, chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegram, levar as cargas uns dos outros. Então, outro dia eu peguei uma relação que dava mais de 30 mandamentos, mandamentos de reciprocidade, de mutualidade. Quando a igreja vivencia esses mandamentos de mutualidade, a igreja não está fazendo outra coisa senão pastoreando. Portanto, o que estamos dizendo é que pastorear é um trabalho de todo crente. Ele deve se deixar pastorear, não apenas pelo pastor, mas por todos os irmãos. E todos os irmãos devem pastorear, ou seja, devem cuidar. A melhor palavra para pastoreio é cuidado. E esse cuidado, ele tem que ser extensivo a todos os crentes. Você percebeu que alguém está frio na fé? Vá lá, ajude. Você percebeu que alguém faltou à igreja? Ligue para ele. Você sabe que alguém está doente? Visite, faça orações. Então, esse cuidado é um cuidado que exige, claro, instrução, que exige maturidade. Isso entende que uma igreja que segue aquele padrão de Efésios 4, ela funciona, todas as juntas, tudo se harmoniza para que essa igreja seja plenamente edificada. Aqui dizemos o seguinte: prometemos, pela graça de Deus, carregar as cargas dos outros e servir uns aos outros, socorrendo os santos em suas necessidades, amando uns aos outros sem fingimento, nada fazendo por orgulho, mas considerando os outros superiores a si mesmo, suportando as fraquezas e enfermidades espirituais uns dos outros com grande ternura e paciência. Portanto, reconhecemos ser nosso dever admoestar e repreender uns aos outros com toda a mansidão e amor, a fim de que permaneçamos todos no caminho, cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Esse é um papel cabível a todos os crentes. O pastoreio de toda a igreja, todos envolvidos, todos cooperando com o pastor, com o presbítero, a igreja avançando. Sexto, a disciplina, meio fora de moda, mas da maior importância. Compromisso em zelar pela prática da disciplina eclesiástica, como marca da verdadeira igreja. Desde a reforma, os reformadores têm feito distinção entre a falsa e a verdadeira igreja, dizendo que há três marcas fundamentais: a pregação bíblica, a administração correta dos sacramentos e a prática da disciplina eclesiástica. Se a igreja tem zelo pela ceia e tem zelo pela doutrina, ela vai disciplinar os que andam na contramão desse padrão, a fim que eles sejam corrigidos e eles possam andar de acordo com o padrão proposto para essa igreja e para cada um dos seus membros. Então, o que é que está sendo dito? Prometemos buscar, com a ajuda divina, sermos santo como Ele é nosso, como santo é o nosso Deus, vivendo cuidadosamente no mundo, renunciando à impiedade e eliminando as paixões carnais, que são prostituição, impureza, avareza, inimizades, ambição egoísta, discórdias, inveja e bebedeiras, sem jamais deixar de atentar para a santa advertência de que sem santidade ninguém verá o Senhor. Nesse propósito,
é que nos submeteremos à disciplina e não seremos um impedimento para que outros recebam a correção do Senhor, sabendo da sua importância para a restauração espiritual, preservação da pureza e testemunho da igreja. O pastor Abraão tem a intenção de que, posteriormente, a gente possa cooperar aqui, trazendo uma palestra só sobre disciplina. Nas nossas aulas sobre eclesiologia, nós estamos dando uma ênfase sobre isso. Inclusive, vamos trabalhar uma questão muito importante a partir de um 8. Mas eu queria aqui destacar o seguinte: quando a igreja não tem zelo pela doutrina e não tem zelo pelos sacramentos, qualquer crente pode quebrar qualquer mandamento e fica por isso mesmo. Entra o relativismo moral, entra o descaso para com as coisas de Deus. Quando essa igreja tem zelo pela doutrina, de zelo pelo sacramento, ela não vai querer que os mandamentos do Senhor sejam quebrados e as pessoas fiquem impondo. E ela não vai querer que essas pessoas, depois de quebrar esse mandamento, tenham livre acesso à mesa do Senhor. Então, perceba que essas três coisas, elas caminham harmoniosamente. Doutrina, no caso a pregação, a ministração dos sacramentos e a disciplina. Aqui é preciso corrigir um erro. Disciplina não é simplesmente um castigo. Disciplina não é legalismo. Disciplina não é ser rigoroso, não é ser radical. Disciplina é ser bíblico e é ser amoroso. É ser amoroso para com o irmão e cuidadoso com as coisas de Deus. Só há uma maneira da gente restaurar um crente. É pela disciplina eclesiástica. Né? Isso envolve cuidado, isso envolve amor, acompanhamento. Então, um crente disciplinado é alguém que está debaixo desse cuidado especial. E mais, se queremos preservar o testemunho da igreja perante o mundo, nós precisamos aplicar disciplina. A disciplina diz para a própria igreja que a igreja não compactou com o pecado. É uma grande lição para os outros. É um instrumento de restauração para quem caiu. Mas também é uma mensagem que a gente dá para o mundo. A gente está dizendo que para ser igreja tem que ser diferente do mundo. E que a gente não compactua das mesmas práticas que o mundo se utiliza. Então, isso é muito importante. 7. Família. Compromisso de zelar pela unidade, espiritualidade e sustentabilidade da família, rejeitando as influências do presente século. A gente sabe que existe uma série de ideologias, de filosofias vãs, e existem argumentos da psicologia que tentam desconstruir o modelo de família que está aí. Mas nós pregamos que é dever de cada homem exercer o seu sacerdócio no lar, sua liderança, seu governo, para o bem do seu casamento, para o bem da sua esposa, para o bem de seus filhos. É dever da esposa participar desse governo como mulher sábia e virtuosa, cooperando com seu marido. É dever dos filhos honrar os seus pais e se colocar debaixo desse governo, exercido pelo pai, auxiliado pela mãe. Então, entrar para a membresia da igreja e assumir um compromisso de que você vai trazer sua família à casa do Senhor, no dia do Senhor. Você vai educar o seu filho, vai cuidar da espiritualidade da sua casa. Isso é um compromisso de fé, um compromisso prático que o membro precisa ter. Prometemos que seremos diligentes na missão de educar nossos filhos, e tantos quantos possam estar sob nosso cuidado na disciplina e na demonstração do Senhor. Com
um exemplo puro e amoroso, pleitearemos a salvação da nossa família e amigos. Buscaremos do Senhor a graça necessária para mantermos fiéis aos nossos cônjuges, mantendo indissolúvel o nosso casamento, até que a morte nos separe, pois, como sabemos, Deus odeia o divórcio. Diante do exposto, nos comprometemos em ser vigilantes para que nós mesmos ou os nossos filhos não contraiam um casamento misto, que não há sociedade entre a luz e as trevas. Até nisso tem que ter compromisso. Você vai casar com a filha do pacto e você vai preservar esse pacto, essa aliança conjugal. Oitavo, evangelização. Compromisso de anunciar o evangelho a toda criatura, a fim de que o mundo saiba que só Cristo salva. Então, aqui entra o compromisso com missões, entra o compromisso de contribuir com a obra missionária, de evangelizar, seja no trabalho, seja na faculdade, participar das atividades da igreja, no que tange a evangelização. Prometemos cooperar juntos para o fortalecimento de um ministério fiel de evangelização nesta igreja. Nos esforçaremos para anunciar o evangelho aos que não conhecem a salvação, que há somente em Cristo, certos de que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a pregação da palavra de Deus. Assim, nos empenharemos no envio de missionários, na plantação de igrejas saudáveis. Trabalharemos, perseveraremos em oração pelo vigor espiritual e aumento desta igreja, pelo derramamento do Espírito Santo, pelo propósito de cumprir a missão de impactar a cultura e alcançar a nossa geração. É isto. Compromisso missionário. Nono, generosidade. Compromisso de contribuir com a obra do Senhor, com um coração grato e devoto a Deus. Prometemos contribuir alegremente com os nossos dízimos e ofertas, sempre atentando para o princípio bíblico da regularidade, da proporcionalidade e da generosidade, visando o sustento do ministério, o suprimento das despesas da igreja, o socorro aos pobres e a difusão do evangelho por todas as nações. Faremos do ato de contribuir uma expressão de gratidão a Deus, atribuindo a Ele o que temos e o que somos, e, sobretudo, uma oportunidade de imitarmos a Cristo, para quem coisa melhor é dar do que receber. Aqui, mais uma vez, nós estamos indo de encontro ao secularismo. Porque se você adotar a filosofia secularista, você não tem mais como se consagrar a Deus, nem consagrar os seus bens a Deus. E aqui é dito que, através dos dízimos e ofertas, nós vamos contribuir com regularidade. Ou seja, todo mês, com proporcionalidade. A 10ª parte, não importa quanto eu ganho. E com generosidade, dando além das nossas posses, além da proporcionalidade. Quantas vezes a gente contribui com a 10ª parte das nossas finanças e ainda contribuímos. Isso é generosidade. Damos ofertas para missões, damos ofertas para isso, para aquilo outro. Então, isso não deveria nos dar um sentimento de que estamos saturados ou exaustos, mas de que nós temos o prazer, porque não somos avarentos, contribuímos com alegria para o bem da causa de Deus. Lembrando que isso é um elemento de culto, faz parte. É aquele momento de ofertar, nós simbolicamente estamos dizendo que consagramos a nossa vida, os nossos talentos, os nossos dons, a nossa família, os nossos bens, o nosso trabalho, consagramos tudo ao Senhor, porque tudo vem dele, tudo é ofertado a ele para a sua glória. Último, submissão. Aqui é a ideia de que quem pertence a uma igreja se submete a essa igreja, se submetendo também
aos oficiais que foram constituídos por Deus para zelar pelo bem dela. Submissão, compromisso de zelar pelos ofícios da igreja. Quando nós nos submetemos à autoridade da igreja, nós estamos zelando primeiro pelos ofícios. Estamos dizendo que o pastor, o presbítero, o diácono são oficiais constituídos por Deus. Compromisso de zelar pelos ofícios da igreja, honrando e respeitando os seus líderes, seus oficiais, conforme ordena as Escrituras. Prometemos, como membros desta igreja, a ela prestaremos conta da nossa vida. E nos sujeitaremos às autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às Escrituras. Prometemos ainda não deixar essa igreja sem que antes o pastor e seu conselho eclesiástico sejam devidamente comunicados. E quando mudarmos deste local, tão logo quanto possível, nos uniremos a outra igreja, onde possamos cumprir o espírito deste pacto e os demais princípios da palavra de Deus. Esse ponto aqui é muito importante, porque ele está dizendo que nós pertencemos a uma igreja na condição de membros. Nós devemos prestar conta da nossa vida. Significa que eu não vou para o culto por alguma razão. Eu justifico a minha liderança. Se eu tenho um compromisso de atender a essa santa convocação de Deus, quando eu falto, a igreja precisa saber por quê. E por isso tem que ter uma justa causa. Porque senão você vai mentir. Ou então, você simplesmente não vai dar satisfação. Vai ficar como se estivesse à margem da própria igreja? Não. Que família é essa que você faz parte dela e não presta conta? Se você chegar tarde em casa, você presta conta à sua esposa, ao seu esposo, aos seus pais. Se você vai viajar no lugar e não vem no mesmo dia, você explica, você justifica. Agora, quando se trata de igreja, eu vou quando quero, quando posso e não tenho por que dar satisfação? Não, se você vai viajar, se você vai mudar de cidade, se você está com um problema, você deve procurar os oficiais da igreja. E, portanto, isso é importante, inclusive, para o seu pastoreio. Como é que nós vamos cuidar de um rebanho se esse rebanho não diz o que está acontecendo? Não nos informa o que está ocorrendo? Quando a gente entende isso aqui, irmãos, a gente caminha como corpo. E isso é muito proveitoso. Mas isso aqui também coloca, mais uma vez, uma grande responsabilidade diante da liderança. Porque é dito aqui claramente, membros só devem se submeter a um líder se o líder estiver sujeito às Escrituras. Perceba que a autoridade, antes de tudo, é a autoridade das Escrituras. A autoridade de um líder sobre o liderado repousa no fato de que ele está debaixo da autoridade das Escrituras. E essa é a razão por que nós devemos nos submeter a ele, ou a essas autoridades. Concluindo, humildemente, nos submetemos a estes e a todos os demais deveres do Evangelho, prometendo e tendo o propósito de cumpri-los, não em nossa própria força, mas confiados nos méritos de Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Este é o pacto de membresia da Igreja da Estância. Portanto, aí temos as duas fontes principais que eu usei aqui para a confecção, a edição desse pacto de membresia que nós temos usado, se me falha a memória,
desde 2014, por aí. E que eu digo para você que tem nos ajudado. Há um ano atrás, janeiro de 2022, 2 anos atrás, né? 22 não, 23, janeiro de 2023, nós fizemos uma grande assembleia solene aqui na igreja, fizemos uma renovação total. Todos os membros presentes assinaram esse pacto, renovando seu pacto de membresia. E eu digo para você que você encontra isso com muita frequência, sobretudo no Antigo Testamento, em que o povo de Deus fazia um concerto, renovava sua aliança com Deus. Então, o pacto de membresia não deixa de ser uma renovação da nossa aliança com Deus e com sua igreja, e, portanto, nós uns com os outros. É isto. Encerro aqui essa minha apresentação no que tange a esse pacto de membresia. Cadê o pastor Abraão, nosso mediador? Quando o Collor foi presidente do Brasil, que estava ali já à beira do impeachment, ele veio diante da televisão e disse: "Não me deixem só". Parece que o pastor Abraão me deixou só. Cadê O o... problema aqui é o áudio. Eu deixei o áudio fechado, agora eu abri. Ok. Bom, irmãos, é uma bênção esse pacto de membresia. Eu sou testemunha da importância desse pacto para a nossa comunidade, a segurança que nós temos por termos esse pacto em vigor, a seriedade. São votos que nós fazemos como ovelhas, como membros da igreja. E, enfim, tem muita coisa que a gente pode trabalhar aqui. Algumas perguntas. Eu peço que os irmãos que estão nos acompanhando possam colocar perguntas aí no chat. E antes de ler algumas perguntas aqui para o pastor Ivan, deixa eu só dar aqui, fazer um comercial do nosso instituto. Meus irmãos, o Instituto Bíblico Aliança é o seminário da nossa denominação, como eu falei logo no início da nossa live. E o Instituto Bíblico Aliança, ele oferta o curso de formação plena em teologia. É um curso livre de 4 anos, nas modalidades EAD e presencial. Então, se você tem interesse de fazer teologia, se você tem um chamado ministerial, se você é um líder que gostaria de estar mais capacitado a servir ao Senhor na sua comunidade, entre em contato conosco. Então, o nosso contato está aí na tela. Você pode entrar em contato conosco pelo telefone. Esse é o WhatsApp do Instituto. Você estará falando diretamente com o nosso secretário, o Tiago Jerônimo. Você também pode nos seguir no Instagram. Lá a gente sempre está colocando informações novas. E a partir de amanhã, talvez a gente já inaugure o YouTube do Instituto com essa primeira aula aberta, tá certo? Lá no Instagram você encontra a grade do nosso curso, são 8 semestres, ao todo 56 matérias, 7 matérias por semestre. Você também pode solicitar essa grade ao nosso secretário Tiago, ok? Bom, pastor, eu gostaria de colocar aqui algumas perguntas para o senhor. O pessoal está meio tímido aqui no chat, mas eu fiz aqui algumas perguntas que eu julgo que são importantes para todo mundo. Bom, pastor, como uma igreja que não tem um pacto de membresia, deve iniciar tal construção? Como é que o pastor da igreja local deve introduzir essa cultura, essa ideia, com o seu conselho eclesiástico ou até mesmo o conselho eclesiástico
para com a igreja, uma vez que a gente sabe que essa questão de pacto de membresia não é uma coisa muito comum, apesar de ser antiga. Como é que um pastor, como é que uma igreja pode trabalhar essa nova cultura? Pastor, essa pergunta é muito importante. Eu, de certa forma, coloquei um pouco disso na minha introdução, quando eu disse que o pacto de membresia ele está precedido do resgate do conceito de membresia como sendo um ensino bíblico. Então, no nosso caso, a gente trabalhou aqui o livro Nove Marcas de uma Igreja Saudável. Um livro que ajuda muito a gente redescobrir o conceito de membresia, conforme ensinado nas Escrituras. Então, a partir dali, a igreja foi preparada. Ainda assim, eu fui trabalhando isso com os membros que foram chegando. Fui introduzindo isso na classe de novos membros a cada ano, até que chegou aquele momento que a gente percebeu que muita gente antiga ainda não tinha essa visão mais apurada de membresia, de compromisso com o membro. E a gente os levou a esse juramento, né, a esses votos de ler, levar para casa, pensar, meditar e dizer: eu quero continuar sendo membro dessa igreja, porque agora eu vou assinar um compromisso. Isso vai requerer de mim muito mais. Então, a partir daí, a gente tem o direito, né, de usar esse pacto de membresia todas as vezes que a gente colocar um crente no gabinete e achar que em algum desses pontos ele está falhando. Olha, você se comprometeu à luz disso aqui, porque isso aqui é segundo a nossa confissão de fé e segundo as Escrituras, que você ia vivenciar a fé nessa comunidade atentando para esses princípios. E nós fizemos isso recentemente. Recentemente tivemos um caso de disciplina aqui na igreja, e um dos pontos que a gente usou foi exatamente o pacto de membresia. Aquele membro havia quebrado o pacto de membresia, que ele mesmo havia assinado. Então, isso é, como você disse, uma segurança para a gente não apenas lidar com essas questões de ordem disciplinar, mas também para a gente promover o despertamento, o encorajamento, a admoestação desses irmãos. Mas é como eu disse, é um processo. Primeiro a gente tem que trabalhar o conceito de membresia, resgatar o que é membresia de igreja, depois levá-los a esse compromisso de serem membros atuantes, comprometidos, zelosos e fiéis. Ok, ok. Pastor, tem uma pergunta aqui do Sandro Rogério, que é o nosso coordenador lá no Polo Caruaru, Pernambuco. E ele pergunta o seguinte: Pastor Aurivan, o senhor acha que uma das causas que tem contribuído para o crescimento dos desigrejados é por causa da falta do cuidado mútuo? Boa pergunta. Na medida em que a igreja ela perde muito desse caráter comunitário, dessa vivência familiar como igreja, na medida em que cada um vive uma fé, entre aspas, porque nem sei se posso chamar de fé individualista, porque quando você observa todos os elementos que tratam da fé cristã nas Escrituras, aponta para uma fé corporativa, aponta para uma fé comunitária. Mas se alguém acha que pode viver uma fé individualista, isso naturalmente vai culminar no abandono da igreja. Porque chega um momento que ele acha que dá para ser crente dentro de uma carreira solo, em que ele desiste de viver comunitariamente. Eu estava lendo alguma coisa esses dias, que eu não me lembro exatamente agora qual o texto, que chamava-nos a atenção o seguinte: aquilo que a gente às vezes se utiliza
como pretexto ou como justificativa. Eu digo a gente, as pessoas que abandonam a igreja, na realidade. Aquilo que as pessoas usam como pretexto justificativo para abandonar a igreja, que é basicamente o fato de que a igreja é falha. Esse texto que eu li chama a atenção que é justamente por a igreja ser falha que nós precisamos dela. Porque é nesse ambiente, convivendo com gente, que nós somos testados em nossa fé, nós somos testados em nosso amor, nós somos testados em nossa compaixão, em nossa misericórdia. Porque a gente está dentro da igreja e a gente se depara com gente que pensa diferente, tem comportamentos estranhos. Permanecer na igreja convivendo com essas pessoas é um teste para a nossa fé. Mas também é dentro da igreja que estão irmãos piedosos, gente que ama, gente que cuida, e a gente aprende com essa gente e a gente cresce com ela. Então, seja para o bem ou para o mal, permanecer dentro da igreja é necessário para nós. É necessário para nós. É interessante que essa semana eu estava no gabinete com uma pessoa que ela está afastada da comunhão. Ela está debaixo de disciplina. E ela me fez uma pergunta e disse: Pastor, quando é que eu vou voltar para a ceia? Eu disse: por quê? Que você está sentindo falta? Ela disse: porque quando eu estou ceando, eu me sinto muito mais comprometido com Deus. Então, assim, todos os elementos que constituem a igreja, toda a vivência da igreja, ela, de alguma maneira, são elementos que nos ajudam à perseverança. Então, aquilo que às vezes a gente usa para abandonar a igreja deveria ser visto como mais um motivo para a gente permanecer nela. No entanto, voltando à questão de maneira mais direta, que o nosso irmão Santo colocou, uma coisa é certa: se não há pastoreio, se não há cuidado, isso facilita muito mais que as pessoas abandonem a igreja. Nós deveríamos sim pastorear uns aos outros, encorajar uns aos outros, ligar uns para os outros. E é lamentável quando um crente ele se sente mal quando ele é cobrado, quando ele é admoestado, porque as escrituras dizem isso, que a gente deve exortar, que a gente deve admoestar, que a gente deve exercer de alguma maneira essa cobrança uns para com os outros, porque ela é necessária para a nossa perseverança, para o nosso crescimento. Então, quanto mais houver de pastoreio, de cuidado mútuo, de preocupação uns para com os outros, eu acho que a gente vai diminuir essa evasão que acontece dentro da igreja. Ok. Pastor, dentro dessa questão que o senhor acabou de colocar, ao ter um pacto de membresia, é natural que o pastor da igreja local ele tenha que fazer, vamos dizer assim, mais cobranças ainda. O pastor ele deve pastorear, ele deve estar perto das ovelhas, deve corrigi-las, estar pronto para exortá-las, para apoiá-las, conceder graça, instrução. Agora, o que é que o senhor diria para um pastor que tem o desafio de agora, com o pacto de membresia, exortar os crentes desobedientes, porque é necessária aí uma graça de Deus, né? Pronto, gente, nós tivemos um problema técnico e voltamos. Pastor Ivan, o senhor estava com a palavra? O senhor consegue voltar com o Eu raciocínio? estava eu estava dizendo que por mais que esse trabalho pastoral de cobrar do membro seja um trabalho chato e complexo, mas ele é um trabalho de prevenção que evita outros trabalhos depois, porque acaba que você exercendo esse acompanhamento e essa cobrança, você pode livrar o crente de se enveredar por muitos caminhos de pecado. Agora, eu acho que eu estava lendo hoje, eu percebi que nessas igrejas que têm o pacto de membresia,
esse pacto ele é sempre relembrado. Por exemplo, era costume da igreja reler o pacto de membresia antes da ceia ou antes das assembleias. Claro, lia ali os tópicos principais, né? Esse meu pacto ele é bem mais amplo. Esses que eu li eram bem mais curtos. Então, talvez nesse sentido a gente peca, a gente deveria trazer mais a memória. Para a gente poder cobrar melhor, é preciso trazer sempre a memória que esse membro assinou um pacto e que esse pacto tem implicações e que ele deve levar isso a sério. Ok. Ah, eu tinha pergunta do José Vieira. Eu acredito que é o presbítero, nosso presbítero lá de São Paulo, de Osasco, aliás. Osasco, São Paulo, né? Sim, Ah, gente da eu melhor só, qualidade. eu só não tô conseguindo mais ver a pergunta dele. Enfim, espera aí que a produção vai mandar para mim. E aí eu vou ler aqui a pergunta do presbítero. Pronto, aqui, tá aqui. Pastor Ivan, sabemos que o secularismo tem influenciado as igrejas cristãs. Como combater esse movimento que a cada dia nos aflige? Eu acredito que a grande razão por que o secularismo, ou seja, essa influência do mundo da igreja, tem obtido tanto êxito, é porque nós não temos tido uma visão clara do que significa ser igreja e do que significa ser um crente servindo a Deus nessa cultura. Então, a primeira coisa que a gente precisa resgatar é o conceito de piedade. Só há uma coisa que pode nos ajudar a vencer o secularismo: uma vida piedosa, marcada pela devoção, do temor, do desejo de se deleitar em Deus, de agradar a Deus, de glorificar a Deus, de fazer tudo para a glória de Deus. De que maneira a igreja faz isso? A igreja precisa ter zelo pelas coisas do Senhor. Várias vezes eu coloco aí a palavra zelo a propósito. Se a gente não tem zelo pela doutrina, não tem zelo pelo culto, não tem zelo pela oração, não tem zelo pela ceia do Senhor, pela disciplina, pela família e pela liderança da igreja, se não zelamos por essas coisas, isso significa dizer que o secularismo dita o ritmo da igreja. A igreja passa a ser a igreja dos modismos, passa a ser a igreja que reproduz as tendências da cultura. Por isso que é preciso trazer, antes de tudo, o púlpito de volta, a doutrina, a pregação bíblica, porque é a partir daí que as vidas vão ser moldadas no âmbito da piedade, da santidade e da pureza. E o crente então vai poder dizer não à cultura secularista, porque ele vai dizer: eu sei que tenho crido, eu sei o que eu quero, eu sei o que é melhor para a minha vida e para a vida da igreja. Agora, veja, qual é o grande desafio? O desafio é que, na medida em que as igrejas estão secularizadas, parece que elas se tornam o padrão. Uma igreja que quer andar na contramão do secularismo, ela tem que andar na contramão da maioria das próprias igrejas. E é aí onde o negócio fica difícil, porque o membro que está lá na igreja, na sua igreja, diz: por que domingo eu tenho que ir para a igreja, todo domingo, quando eu deveria sair com minha família e ir para o cinema? Após na igreja fulano de tal, não tem isso não. Aí perceba, você começa a ter uma dificuldade, porque ele se espelha numa outra igreja, não é no mundo não, na outra igreja, e diz assim: não, eu vou para a praia, encontrei um pastor lá e disse que não tem problema não. Então nós temos aí um grande desafio, que é exatamente estabelecer um padrão que seja padrão para os fiéis, não apenas para a própria igreja local, mas que sirva de modelo para a cristandade de um modo geral. Daí a necessidade da gente voltar ao passado. Veja, eu não encontrei isso em nenhuma igreja. Eu fui encontrar
numa igreja do século XVII, do século XVIII. Esse é o desafio nosso, é aprender com a história. E aí entra o princípio da catolicidade. Entender que o Espírito Santo operou no passado e que a gente pode aprender com os irmãos do passado. Sobretudo quando uma época se torna extremamente secularizada. É preciso voltar ao passado. Ok. Pastor, uma última pergunta para a gente encerrar é a seguinte. O senhor falou que nós temos aí esse movimento de pessoas, de crentes, e vivem saindo nunca param numa igreja só. Sempre estão saindo de uma igreja para outra, por diversas razões e razões muito preocupantes. Bom, diante de uma questão dessa, esse alto fluxo de, de crentes saindo de uma igreja para outra, como é que um pastor, como é que um conselho eclesiástico, uma assembleia de membros deve receber um novo membro? Será que quais são os cuidados que nós devemos ter? É importante ainda uma carta de recomendação? Essa é uma cultura que parece que não existe mais. Que recomendação o senhor dá a uma igreja nesse sentido? Ok. Acho que o primeiro passo é esse. Se alguém veio de outra igreja, nós devemos requerer uma carta de recomendação. Se a liderança daquela igreja for uma liderança fiel, ela há de retratar fielmente o que está acontecendo com aquele membro. Se ele foi disciplinado, se ele estava em rebeldia contra a liderança, nós devemos ter o zelo para tratar disso. Se disser que está tudo bem, você não tem como duvidar e você não tem como agir de maneira contrária. Mas eu acho que, antes de tudo, tem que ter ali um bom gabinete, se possível, uma visita àquela família, para saber como é que é a vida daquela pessoa. Mas num gabinete você já faz ali uma entrevista, procura saber por que ele está vindo, por que ele está abandonando. Se aquela igreja é uma igreja muito próxima da sua, ali talvez na mesma rua, no mesmo bairro, por que aquele crente está mudando daquela igreja para a sua? Eu acho que aí só existiria uma justificativa. Se ele disser, olha, tem ausência de doutrina na minha igreja e eu estou vindo para cá porque eu quero Bíblia, eu quero pregação, eu quero evangelho, eu quero seriedade, eu não estou encontrando na minha igreja. Se ele disser, eu estou vindo para cá porque essa igreja tem um departamento infantil mais atuante, eu estou vindo para cá porque eu estou percebendo que essa igreja tem um louvor mais animado, tem melhor estacionamento, é climatizado, ou mesmo se ele disser, gente, eu estou vindo para cá porque essa igreja é uma igreja que acolhe melhor. Isso aí não vai justificar. O que justifica que um crente mude de uma igreja no mesmo bairro, na mesma rua, próximo, seria a questão doutrinária. Agora, ele pode mudar de um bairro para outro, e tem a questão da distância, as grandes cidades. Então, isso aí já justificaria ele trocar de igreja. Mas aqui diga-se, ele nunca deveria abandonar uma igreja genuína por uma igreja que tem dificuldades no âmbito doutrinário por causa da distância. E aqui nós temos exemplo disso. Nós temos irmãos que moram em Jaboatão, Guararapes, nós temos irmãos que moram em Olinda, nós temos irmãos que moram em Abreu Lima, né, em Paulista, nós temos irmãos aqui que moram em vários lugares, sem falar nos bairros mais próximos, né? Vários bairros aqui próximo da igreja, né? Tem até gente da cidade universitária agora. Tem Cavaleiro, tem Afogados, tem Tegipió, tem Curado, então tem Barro. Nós temos gente aqui de muitos bairros. Hoje é uma igreja de bairros, a nossa igreja. E quando a gente conversa com esses irmãos, por que que você saiu lá do seu bairro e veio para cá? Por que que você está vindo de uma outra cidade aqui, uma cidade do Grande Recife, para se congregar aqui? Então,
Quando ele diz, não, ele está vindo para cá por causa da pregação, por causa da doutrina, por causa da cosmovisão reformada. Então, assim, isso me alegra, porque me parece que essa deve ser a grande motivação. E quando eu recebo um crente assim, eu não tenho dificuldade nunca com ele. Agora, são esses os caminhos que a gente tem que traçar. Uma carta, um gabinete, uma entrevista, e a partir daí ele tem que participar da classe de novos membros. Durante esse período, ele há de decidir se ele quer aquela doutrina ou não. Agora, se depois, ainda assim, ele procede de alguma forma contra essa doutrina, aí a gente tem pelo menos a consciência tranquila de que fez um trabalho sério para receber. Se ele tinha outras intenções e ocultou, aí está fora do nosso alcance. Ok, ok, pastor. Então, chegamos ao fim da nossa live. Eu quero agradecer mais uma vez ao pastor Aurivan pelo tempo que ele concedeu a cada um de nós, ao Instituto, um assunto extremamente importante, pertinente. E eu espero que em outras oportunidades a gente possa explorar essa questão da membresia, da disciplina eclesiástica. Tem muita coisa que a gente precisa refletir, tendo em vista a saúde das nossas igrejas. Bom, eu quero também agradecer a todos aqueles que nos concederam a audiência, aos interessados, os alunos do Instituto Bíblico, os coordenadores. Muito obrigado aí pela participação, pela ajuda, e eu espero que essa live ela vai ficar gravada e uma vez gravada ela possa ajudar a influenciar positivamente a pastores, seminaristas, líderes, enfim, que a igreja do Senhor seja edificada. Bom, gente, mês que vem nós temos já aí uma próxima live. O nosso convidado será o pastor Bruno César, pastor ali em Santa Cruz de Capibaribe, pastor congregacional, pastor da Aliança. E em breve vocês que acompanham as redes sociais do Instituto terão acesso à data dessa live. O nosso intuito é todo mês a gente estar aqui refletindo sobre algum assunto teológico, prático, com os nossos professores, com convidados, enfim, a gente proporcionar esse ambiente teológico, acadêmico, intelectual, prático, piedoso para as nossas igrejas. Então, Deus abençoe. Pastor Ivan, muito obrigado. Até a próxima. Deus continue abençoando o seu ministério.